Meus amados aqui do canal, eu encontrei um vídeo do pregador, pastor Davi Miranda Neto, ele participando de um podcast há cerca de mais ou menos um ano atrás. E o que ele falou sobre o avô dele, o saudoso Davi Miranda, é algo muito forte. Veja esse pequeno trecho nesse vídeo. Cara, meu avô foi um general de guerra, né? Foi. Ele foi um dos vanguardistas aí da segunda onda de avivamento no Brasil, no meio evangélico, né? E ele foi o maior pregador de curas e maravilhas que eu conheci, né? Cresci vendo tudo isso e ele foi o fundador da Igreja de Deus e Amor, pra Deus quem é não amor. sabe. Mas tudo isso foi um milagre de Deus, né? Não foram as curas que Deus fez através dele, a Igreja Deus e Amor é o maior milagre que Deus fez através da vida do meu avô. Ele começou pregando evangelho na garganta, na Praça da Sé. E antes disso, ele não era nem evangélico, né? Ele era católico roxo, tinha uns 20 santos no quarto dele. E eu até perguntei essa história um dia pro meu avô, né? Falei, vô, como é que foi seu processo de conversão e tudo mais? Ele estava um pouco revoltado, que ele era do interior do Paraná. Ele veio para São Paulo com a mãe e com a irmã dele. E a mãe e a irmã dele também eram católicas. E elas se converteram pro evangelho. E ele estava meio revoltado e tal, e uma certa madrugada ele estava voltando de uma matinê, estava atravessando uma calçada ali, passou na frente de uma igreja, que eu suspeito que era uma assembleia, ele não confessou nem debaixo da porrada. E ele sentiu um chamado de entrar dentro da igreja ali, e teve um encontro com Jesus ali, e ali começou o chamado do Davi Miranda, né? E ele foi um missionário, na verdade ele foi muito apostólico, né? Foi um implementador de igrejas. Hoje no Brasil são 14, quase 15 mil igrejas, sem contar os quase 100 países ao redor do mundo. Meu né? Deus. Então, isso é um pouquinho de quem foi o Davi Miranda, mas ele foi um gigante na fé. Muito bom. Ter o Muito nome bom. é um manto, né, sobre você, né? Cara, eu sempre falo que assim, é bom e é ruim, né? Como quase tudo na vida, né? É bom porque, assim, não teve portas que o nome Davi Miranda não abriu até hoje, né? A mim abre muitas portas, muitas oportunidades, mas ao mesmo tempo o peso é gigante, Sim. né? Eu sempre gosto de usar a analogia que os sapatos dele são muito grandes para ser preenchidos. E também a outra analogia de quando Davi foi lutar contra o gigante, quiseram colocar a armadura de Saul nele. Não cabe. Boa. Não cabe. Né? Então, isso é uma das minhas lutas, né? De a galera esperar o missionário Davi Miranda na minha pessoa. Esquece, cara. Eu não sou ele, nem pretendo ser. Eu sou neto dele. E, assim, conheci o mesmo Jesus que ele e tenho certeza que o meu chamado é completamente diferente dele, né? Então, é complexo, assim. Então, é bom e é ruim, né? Glória a Deus e aleluia, meus amados aqui do canal. Vamos comentar esse pequeno trecho do garoto jovem pregador Davi Miranda Neto. Esse bate-papo aí, essa entrevista do Davi Miranda Neto foi dada ou foi concedida há cerca de mais ou menos um ano atrás. E você vai perceber o que ele falou, pelo menos nesse trecho, né, a respeito do avô dele, o saudoso Davi Miranda Neto. Ele começa dizendo que o avô dele era um gigante na fé. Um gigante na fé. Eu já quero abrir aqui um parênteses. Não tem como a pessoa ter pelo menos 100, pelo menos 14 mil, 15 mil igrejas abertas, né? Em pelo menos 100 países, como era o caso da Deus e Amor, da época do missionário Davi Miranda, o avô dele, se não tivesse fé. É preciso ter a fé do Davi Miranda, o avô, para que a Deus é Amor continue sendo uma das igrejas mais fortes em termos de crescimento de almas, em termos de poder, de unção, de libertação de vidas. É preciso usar a fé, aquela fé do saudoso Davi Miranda, que muitos hoje, inclusive a geração mais moderna, criticam essa fé do missionário, dizendo como prerrogativa, como justificativa, que o missionário Miranda, na época, não tinha muito conhecimento,
não tinha muito conhecimento das Escrituras, não tinha muito conhecimento teológico. Mas se você observar, eu não quero ser contra quem estuda teologia. Eu não quero ser contra quem estuda a Bíblia 24 horas por dia e não ora. Eu não quero ser contra, por exemplo, quem é estudioso das Escrituras Sagradas, mas não tem chamado para a obra de Deus. Eu não quero ser contra essas pessoas. Até porque está escrito que temos que crescer na graça e no conhecimento. Também está escrito que o povo de Israel errou, foi destruído por lhe faltar conhecimento. Então eu estaria contra a palavra de Deus se eu me manifestasse contra quem estuda a teologia, quem estuda a palavra dia e noite. Eu seria um ignorante ou um rebelde. Mas preste atenção. Não vamos confundir estudar a palavra de Deus, ser estudioso das Escrituras, com o chamado de Deus. O ideal é que nós, crentes de igreja, que dirige igreja, que tem função no ministério, o ideal, anote aí, o ideal é você ter momentos de oração, sempre abrindo um jejum, né? Nem que seja uma vez na semana. E também ler muito a palavra, ler Bíblia. Aí sim, você notou que você tem que se equilibrar, ser equilibrado, né? Bíblia, oração, abrir jejum, tá entendendo? Mas você fica só lendo a palavra o dia todo. Parece aquele povo, parece aqueles fariseus de antigamente, né? Os fariseus que tinham aquele conhecimento da palavra, né? Da lei de Moisés, mas não conheciam o poder de Deus. É estranho. Então o ideal é que você conheça as Escrituras, mas você tenha uma vida de oração. E também, sempre que puder, jejuar. Para quem dirige igreja, para quem dirige conjunto de louvor, para quem é pastor, presidente de igreja, o ideal é isso. Se você não tem esse comportamento, você comece a pensar nisso, para começar a colocar em prática, nem que seja aos poucos, gradualmente. Essa é a melhor alternativa, é a melhor opção para você se fortalecer. Então, vamos lá, por que é necessário você ser equilibrado, não ter somente conhecimento? O conhecimento que é isso, o conhecimento era coisa que o missionário Davi Miranda, o saudoso, não tinha na boca de muita gente, não tinha conhecimento, não tinha isso e tal. Mas vamos lá, por que não é tão importante assim você só ter conhecimento? É bom você ser equilibrado. Por quê? Porque, vamos lá, a resposta é essa. Porque tem gente que não serve a Deus, tem gente que é ateu. Eu conheço pessoas que são ateias e ateus. Sabia disso? Quando eu estudava, por exemplo, recém-casado e tudo, eu conheci um ateu. E ele conhecia muito a palavra de Deus, conhecia, ele lia. Mais do que muitos pregadores e pastores, acredite. Mas eu pergunto nesta hora que você me assiste, o fato daquele ateu ter conhecimento teológico, fazia ele ter um chamado para a obra de Deus? Fazia ele ter unção do Espírito Santo para quando orasse, Deus realizasse milagre? Não. Então não é conhecer somente a palavra. Tem gente que conhece. Tem gente que é espírita, que não tem religião, que etc. Mas já leu a Bíblia toda. E tem crente com a Bíblia debaixo do braço, sem abri-la, só abre na igreja. E quando vai abrir um versículo, um capítulo, passa horas. Por quê? Porque de tanto não ler a Bíblia, não sabe nem onde fica o Salmo primeiro. Aí fica perdido, irmão, passando vergonha. Tem que um obreiro chegar lá para gerenciar, para ajudar.
Aí tem ateu que conhece a Bíblia toda porque já fez curso teológico só para contestar a sua fé. Irmão, o negócio é mais estreito do que você pensa. Então não vamos ficar aqui só elogiando, tá, os teólogos e nem desprezando também eles não. Porque eles têm que estudar, você tem que estudar, eu preciso estudar, a igreja precisa ler a Bíblia. Mas não vá criticar o missionário Davi Miranda, o saudoso, porque não tinha teologia, não. É preciso também, e repito, que nós tenhamos hoje estudo da palavra, oração e unção de Deus. O que é unção de Deus? Tem gente que acha que a unção de Deus é quando o pregador pega o microfone e fica, receba. Não. Ali é um dos sinais, digamos, da manifestação do poder do Espírito Santo em nossa vida. A unção mesmo, a unção quer dizer capacitação de Deus na vida de uma pessoa. Unção não é a pessoa estar pregando e começar a pular e correr na igreja, não. Se for pelo Espírito Santo, de verdade ali, né, não for de mentira, é uma manifestação de Deus. Agora, a unção significa o quê? Capacidade espiritual, capacitação de Deus em nossa vida. Exemplo, Davi era ungido de Deus, assim? Amém? Davi era ungido de Deus. Quem lembra disso? Pronto. Davi era ungido. Por quê? Porque a unção, o nome ungido vem de unção. Então, quando alguém é ungido, tem a unção de Deus. Traduzindo, tem a capacitação por Deus, de Deus. E aí a pessoa está preparada para fazer a obra do Senhor. Então vamos lá. Davi Miranda Neto, nesse podcast, falou muito bem do avô dele, pelo menos nesse podcast. Reconheceu a verdade. Só que ele falou assim, só que eu tenho o meu chamado diferente, tá? É verdade, ninguém é igual em nada. Ninguém é igual. E aí as pessoas que estão lembrando do missionário Davi Miranda, o saudoso, o avô dele, se lembrando dele, olhando para o Davi Miranda Neto, fazendo comparações, vai cada vez mais se decepcionar com isso. É bom que você ou saia da Deus e Amor, vá para outra igreja que você acredita que lá Deus está lá, Deus está contigo por lá também, tá? Por não concordar com tudo isso da Deus e Amor de hoje, com as mudanças, com a renovação, etc., saia em paz, peça uma carta de mudança, de recomendação, enfim. Ou então você tem que olhar para Davi Miranda Neto, aceitando a mudança, a renovação, crendo que Deus pode usá-lo assim. Ou se você acha que lá está tudo errado, que o que Davi Miranda Neto está propondo é uma ideia simplesmente de ser humano, não de Deus, então vai embora. Não fique se perturbando o dia todo. A cada culto você fica querendo não se alimentar. É como se você estivesse numa mesa para jantar e a mesa, como se diz, está lá o prato, né? A colher, o garfo, a faca, e você fica olhando para o prato, não quer comer. E aí você se levanta da mesa com fome, vai para casa, vai para o trabalho, vai para estudar, com o estômago vazio, porque não se alimentou, não quis aceitar aquele alimento. Do mesmo modo é você ficar na Deus e Amor de hoje, sem querer receber as mensagens do pregador Davi Neto, porque não quer crer que ali tem Deus. Então, o meu conselho é esse: saia, não vá para o Egito, saia da congregação, procure outra Deus e Amor com outro pregador, que você ainda acredita que lá na Deus e Amor, do bairro, da outra cidade, a doutrina é a mesma que você
que você conheceu no passado. Enfim, faça alguma coisa, mas não fique comparando Davi Miranda, o saudoso, com o neto dele. É diferente. Se você não está entendendo, Davi Miranda, o saudoso, ele tinha a unção de Deus extrapolada, acima da média. Ele tinha um chamado muito grande para ser pastor e missionário. Tá? Mas Davi Miranda Neto, ele é uma pessoa, não é que ele não seja uma pessoa que Deus levantou, não é que ele seja uma pessoa que Deus não está, não. Aí é ele Deus. Há quem diga que Davi Miranda Neto não foi Deus que chamou. Há quem diga. Agora, eu digo o seguinte, que Davi Miranda Neto, tá? É um pregador que cuida das finanças, que cuida da igreja, que cuida das reuniões, que tem uma visão diferente, conhece a palavra, se expressa muito bem. Vamos lá. Se expressa muito bem em detalhe. Ele fala inglês. Segundo informações aí, né? Segundo informações, ele fala inglês fluentemente. O que nunca foi o perfil, tá? Falar inglês? Nunca foi o perfil do missionário Davi Miranda, o avô dele. Então é isso. Alguém tem a unção do Espírito Santo para curar, para libertar, mas Deus já recolheu o saudoso Davi Miranda, e outro tem uma visão muito moderna. E aí fica a pergunta nesse momento, ser moderno é ser de Deus? Você pode comentar aqui abaixo. Você pode comentar. Não ser conservador, não ser antigo, não ter o dom de cura, de libertação, significa dizer que a pessoa não é de Deus? Se a pessoa não consegue orar e curar ninguém, vamos lá. Será que a pessoa não tem o Espírito Santo? Vamos lá. Será que Davi Neto não tem o chamado para ser pastor? Ou ele deveria ficar simplesmente na igreja que ele abriu, onde tem muitos jovens? Esse projeto que ele está propondo para Deus e Amor no templo central, tá? Seria para ser simplesmente na outra igreja que ele abriu para jovem, deixar Deus e Amor central a si mesmo, antiga? Então são perguntas que você pode respondê-las comentando aqui abaixo. Comente aqui abaixo. Comente com responsabilidade, tá bom? Porque eu sei que você é inteligente. Note no podcast, no trecho, que Davi Miranda Neto, em momento algum, ele desprezou o chamado do avô dele. Ao contrário, ele disse que tinha duas coisas, uma boa e uma ruim, né? Ele disse, deixa eu me lembrar aqui, que a coisa boa é que por ser neto de Davi Miranda, o saudoso Davi, por ser neto dele, muitas portas se abrem, né? Ao chegar a um canto e tal, eu sou neto dele e tal. Então fica fácil, entre aspas, porque muitas portas se abrem sim, de fato é verdade. Em ser o neto dele. Então muita coisa facilitou, né? Então essa é a bondade. E a outra coisa difícil é que, como já falei, muita gente quer comparar ele com o avô. E não pode ser. Porque nunca ele vai ser o avô. E Davi Miranda, o saudoso, jamais teria o perfil do neto dele. É outra geração. Note que Davi Miranda Neto, se expressando muito bem, mas ele, aqui e acolá, ele diz, olha, cara. Cara o quê, meu irmão? Essa expressão, olha aí, cara. Muita gente que tem hoje 70 anos de idade, 75, 60 e tem 40 anos de igreja IPDA, não concorda com essa gíria, né? Ah, pastor, mas gíria é pecado? Não necessariamente. Mas na visão espiritual, quem se converte a Jesus não precisa ter linguagem do mundo. E aí é uma discussão no outro vídeo.
E aí outro título do outro vídeo, aí eu vou encerrar minha participação nesse momento, dizer que você pode, se você gostou desse vídeo, se inscrever nesse canal. Deixa o like, tá bom? Comente. E se Deus permitir, eu volto em breve com mais um vídeo aqui. Vou deixar aqui abaixo, no primeiro comentário fixado, o link do meu outro canal, para você conhecer também, tá bom? Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.